Olá, meu querido irmão em Cristo, um bom dia mais uma vez. Estamos aqui agora na lição de quarta-feira, 27 de dezembro, cujo título é Êxito na Missão. Como eu disse na lição de ontem, eu estou num processo de mudança. Estou saindo de Gravataí, no Rio Grande do Sul, estou indo para Blumenau, em Santa Catarina. Aqui no Rio Grande do Sul, na região que eu morei por quase 13 anos, é muito forte a produção de calçado, principalmente, quase que exclusivamente, o calçado feminino. Nas fábricas de calçado é muito interessante algo que eles chamam de esteira. É uma linha de produção no formato de U ou linha reta normal. Eu já vi das duas, linha reta e U, não sei qual que é a majoritária. Mas pessoas ficam em pé de um lado e de outro da esteira e vão acrescentando pequenos detalhes para compor o calçado. Algumas esteiras possuem poucas pessoas, 40, 50, outras têm bastante, passam de 100. Cada um tem uma colaboração. Começa lá com uma sola, depende do sapato, né? Mas começa com uma sola, uma fivela, e por aí vão acrescentando até termos o sapato completo. E é curioso que ao longo da esteira eles fazem sapatos com numeração diferente, cores diferentes, mas tudo chega perfeitamente sincronizado para que aquele sapato vermelho, 37, amarelo, 34, saia prontinho lá no final da esteira. Eu contei essa ilustração aqui porque o autor da lição usa o texto de 1 Coríntios 3,6, onde Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A pregação do evangelho é assim. Alguns anunciam a verdade, outros promovem o crescimento daquele interessado em conhecer mais de Cristo, alguns promovem o crescimento dele na fé, e alguns o ajudam na decisão do batismo, no comprometimento final com o Evangelho. No distrito anterior que eu estava, eu conheci um rapaz nas últimas semanas, e 2 anos depois de eu ter saído de lá, ele me procurou, alguns dias atrás, me convidando para o batismo dele no próximo mês de janeiro. Eu fiquei muito impressionado, porque eu já estava num processo de mudança, não sabia se deu certo ali o envolvimento dele com a igreja, mas as pessoas o acompanharam e o pastor Wellington Grepp vai batizá-lo no mês de janeiro agora, para a honra e glória do nosso Deus. O autor da lição diz assim, no final do primeiro parágrafo: em outras palavras, nosso foco é estar no processo e o foco de Deus estará no crescimento. O nosso Deus, ele promove o crescimento das pessoas e eu e você precisamos estar no processo. Lembrando que esse processo é dinâmico. Algumas pessoas com quem nós nos depararemos estarão no processo de plantio, estão recebendo ali as primeiras instruções. Algumas estarão no processo de nós precisamos regar. Conheceram, mas a gente precisa dar água, nutrientes para que ela cresça. E o crescimento vem de Deus. Uma vez que a pessoa se envolveu com a comunidade, foi abraçada pela igreja, conhece através de cultos e estudos particulares, em classes bíblicas, uma vez que ela aprendeu, foi exposta ao crescimento, à verdade, o nosso Deus promove ali o crescimento dela e de toda a sua casa também. No final da lição aqui, no último parágrafo, o autor diz assim: os discípulos de Jesus são puros e permanecem leais a ele como uma noiva pura a seu noivo. E eu vou pular uma frase: isso inclui levar-nos ao trabalho missionário aos outros. Os discípulos de Jesus são puros, mas também pregam o Evangelho. Tem um autor adventista, George Knight, e ele tem um livro em inglês que o título em inglês, eu vou apresentar uma tradução livre minha, né, que diz A Senhora Gorda. E nesse título ele se refere à Igreja Adventista. Ele sugere que a Igreja Adventista está cheia, muito nutrida de informação, de doutrinas, de verdades,
mas em algumas situações a igreja aparece como obesa, obesa porque não compartilha essas informações, acumula só para si, não compartilha e por isso fica obesa. Eu e você temos muito conhecimento, muitas informações e precisamos queimar calorias espirituais compartilhando com o nosso próximo. Assim teremos êxito, participaremos, como o autor diz, estaremos no processo. E o processo é dinâmico. Precisamos ajudar alguns a conhecerem, outros a aprenderem, para que Deus promova o crescimento. Que Deus te abençoe ricamente e até amanhã.